Muitos anos atrás, lembro que uma vespa me picou e chorei por 5 minutos inteiros, mas, sinceramente, uma picada de vespa não é nada perto da dor absurda que algumas pessoas infelizmente já enfrentaram. De cirurgias oculares sem anestesia a plantas que podem te atormentar por anos, o sofrimento humano pode atingir níveis inacreditáveis. Espero que você nunca precise sentir nenhuma dessas dores insanas que estou prestes a te mostrar. Então, respire fundo, trave os dentes e se prepare. É hora de conhecer algumas das experiências mais dolorosas que um ser humano pode viver. Pedras e gemidos. Vamos ser sinceros, fazer xixi é uma sensação ótima. Mas, e se da próxima vez você precisasse empurrar pedras grandes e afiadas pelas partes mais sensíveis do seu corpo? Pois é, isso não é um pesadelo, é a realidade horrível de 1 em cada 10 pessoas. Estamos falando das temidas pedras nos rins. E sim, elas se formam exatamente onde o nome diz. Quando você não bebe água o suficiente, sua urina escurece e concentra os resíduos do corpo. Se isso continua, minerais como o cálcio cristalizam e grudam entre si, formando as temidas pedras. E uma vez que elas aparecem, eliminá-las pode ser uma das experiências mais dolorosas que você pode imaginar. O mais tenso é que elas não ficam paradas. Elas descem pelos ureteres, os canais que ligam os rins à bexiga. E o caminho não é nada fácil. E quando chegam à bexiga, o desafio ainda não acabou. Você ainda precisa expulsá-las do corpo. É aqui que a dor atinge níveis surreais. Em alguns casos, as pedras nem se movem. Elas se acumulam dentro do rim, bloqueando a urina e fazendo o órgão inchar. E muito. Um usuário do Reddit descreveu a dor como se alguém pegasse um dardo gigante de aço em brasa, enrolado em cacos de vidro e o enfiava em suas costas, torcendo por horas seguidas. Arrepiante, né? Mas segura essa. O recorde mundial de pedras nos rins removidas de uma única pessoa é de 172.155 pedras. Sim, você leu certo. Felizmente, essa pessoa passou por cirurgia, porque eliminar isso, naturalmente, seria sem dúvida um verdadeiro pesadelo. Aliás, agora é um ótimo momento para pegar um copo d'água, né? O Jimp maluco. O nome Jimp Jimp parece saído de um conto de fadas fofo da infância, né? Só que não podia estar mais longe da realidade. Apesar de ter cara de urtiga inocente, essa planta australiana é um verdadeiro pesadelo verde. Tem uma picada brutal que é conhecida por durar semanas, meses e até mesmo anos. Pequenos pelos cobrem toda essa planta e a ponta de cada um deles contém uma poderosa neurotoxina que, se for tocada por nós, se desprende e gruda na pele, causando uma dor intensa e bem duradoura que você não vai esquecer. No início, você sente uma queimação intensa. Isso vai ficando cada vez pior por mais ou menos uma meia hora, mas em seguida você vai sentir uma agonia que pode durar de algumas horas a vários dias de privação de sono. E se você não for muito sortudo, a dor pode durar muito mais tempo do que isso. Ernie Ryder, um silvicultor australiano, descobriu isso do jeito mais difícil. Certo dia, em 1963, Ernie estava apenas trabalhando em algumas folhagens quando cometeu um grave erro. Ele acabou se aproximando demais da planta Gimp Gimp. Nunca chegue perto demais da Gimp Gimp, mesmo que o nome seja bem divertido de falar. Ernie acabou ficando de pé em cima da planta por acidente, e assim que ele tirou o pé, o galho simplesmente balançou e atingiu ele no rosto e em seu torso também. Instantaneamente, uma dor quente e lancinante, 10 vezes pior do que qualquer coisa que ele já tinha sentido, começou a explodir em seu corpo. Era insuportável. Ele não conseguiu trabalhar e nem dormir por 2 dias, e depois que ele finalmente descansou um pouco, a agonia durou mais 2 semanas para ele. Mesmo depois disso, a dor não parou completamente. Na verdade, ele ficou sentindo uma certa queimação durante 2 anos inteiros, que voltava sempre que ele tomava um banho frio. Caramba, banhos frios já são uma tortura o suficiente sem uma dor pungente. Essa planta Gimp Gimp parece bem dolorosa, não é mesmo? Mas quer saber o que dói ainda mais? Perder todos os vídeos emocionantes e informativos que eu posto. Então, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo, e nunca perca nenhum. Agora, onde eu estava? Óleo de solda. Sabe aquela sensação de coceira e desconforto quando você fica com um cílio preso no olho? Horrível, não é mesmo? Agora, tenta imaginar isso, mas 1 milhão de vezes pior. O usuário do Reddit, Smart Ass Guy, costumava ser um encanador, quando um dia, ele e seu chefe estavam soldando alguns tubos de cobre para um cliente. Smart Ass Guy segurou os canos retos com uma chave inglesa, enquanto seu chefe usava uma tocha quente para aplicar a solda. Bom, parece que seu chefe não era um cara tão esperto assim, afinal de contas. Depois que ele derreteu um pouco de solda no cano com a sua tocha, o chefe notou uma torção à tubulação. Tirando o seu martelo, ele bateu no cano para corrigir, e assim que ele acertou o golpe, uma pequena gota de solda quente e derretida voou direto para os olhos de Smart Guy. Não houve nenhum tempo para reagir, e o negócio acertou direto no seu olho, queimando através de sua pupila. A dor imediata e incandescente foi muito ruim, mas por dias depois, doía muito piscar, doía manter o olho aberto
e também doía quando ele ficava com os olhos fechados. Era como se tivesse alguém esfregando areia grossa continuamente no seu olho. A solda havia feito um buraco irregular em sua córnea, a camada externa transparente que fica na frente dos olhos. Felizmente, para Smart-Ass Guy, ele escapou com a visão intacta, e por incrível que pareça, a lesão se curou sozinha em menos de uma semana. Mas quanto a seu chefe? Bom, eu duvido que eles tenham feito contato visual de novo. Imagina uma dor tão insuportável que o simples toque de um lençol parece uma facada, uma dor que te faz suar frio, perder o sono e querer sair do próprio corpo. Essa é a gota. Apesar do nome fofinho, a gota é uma das dores mais brutais que um ser humano pode sentir. E hoje você vai entender o motivo. Antes de tudo, a gota não é uma doença nova. Lá na Idade Média, ela já era chamada de doença dos reis. E não era à toa. Muito vinho, muita carne, banquetes sem fim, tudo isso aumentava o ácido úrico no sangue. O resultado? Dor, muita dor. Mas hoje, a realidade é outra. A gota não escolhe mais realeza. Ela atinge todo mundo. Homens, mulheres, jovens, adultos. E o que provoca essa dor absurda? São pequenos cristais de ácido úrico. Eles se formam dentro das articulações. Pensa em microagulhas, afiadas, cravadas no seu corpo, inflamando a cada movimento. A crise geralmente chega de repente, como quem não foi convidado para a festa. Você vai dormir bem e acorda achando que seu pé foi atropelado. A articulação incha, fica vermelha, quente, e a dor, meu amigo, é absurda. É o tipo de dor que impede até de apoiar o pé no chão. Agora, fecha os olhos e imagina. Você tá deitado, imóvel, tentando respirar devagar para não sentir dor. De repente, o peso de um cobertor, o toque da roupa ou até a brisa do ventilador batendo vira motivo para lágrimas. É de querer gritar. É uma mistura de facada, queimação, latejamento e uma sensação de que o osso vai explodir de dentro para fora. Tem paciente que diz: prefiro quebrar um braço do que ter uma crise de gota de novo. Outros falam: é pior do que um parto natural, sem anestesia. E sabe o que é mais curioso? Às vezes, a crise passa sozinha em alguns dias, só para voltar ainda pior depois. Ignorar a gota nunca é uma boa ideia. Ela é traiçoeira. Começa no dedão do pé, mas pode atacar tornozelo, joelho, punho, cotovelo e, em casos extremos, ela destrói a articulação por dentro. Então me conta, você já sentiu uma dor assim? Conhece alguém que passou por isso? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber suas histórias, porque a gota não é brincadeira. Imagina ser picado por um dos insetos mais temidos do planeta e sentir uma dor tão absurda que o seu corpo simplesmente desiste. Essa é a Vespa Tarântula Falcão. Com esse nome de filme de terror, você já sabe que coisa boa não vem daí. Essa criatura bizarra tem uma das picadas mais dolorosas já registradas por um ser humano. Não é invenção, não é exagero, é pura realidade. A Vespa Tarântula Falcão é gigante. Ela chega a ter até 6 centímetros de comprimento. As asas, abertas, passam de 10 centímetros. E a ferroada dela é como se fosse uma lança que atravessa pele, músculo e orgulho. Agora segura essa. Teve um cara que foi picado bem no couro cabeludo, no topo da cabeça. Ele descreveu a dor como se o crânio estivesse se partindo em dois. Era uma explosão de dor tão intensa, tão profunda, que ele não conseguiu nem gritar. Só caiu no chão e ficou ali, imóvel, com lágrimas escorrendo dos olhos. Pensa numa corrente elétrica atravessando seu cérebro. Pensa num ferro quente cravado na sua cabeça, girando, queimando, latejando, tudo ao mesmo tempo. É uma dor que não dá para ignorar. É uma dor que apaga qualquer outro pensamento. É você e o sofrimento lado a lado. E o mais bizarro, o auge da dor dura apenas uns 5 minutos. Mas esses 5 minutos parecem uma eternidade. É como se o tempo parasse, o mundo some, só sobra você lutando para sobreviver àquela sensação que parece impossível de suportar. A classificação da dor é 4.0 no índice de Schmidt. O que isso significa? Que é a nota máxima. O topo da escala de dor causada por insetos. É o ápice do sofrimento. Só para você ter uma ideia, é muito pior do que a ferroada de uma abelha. Muito pior do que a mordida de uma formiga-bala. Estamos falando de dor de nível militar. E o pior, a Vespa Tarântula Falcão não ataca porque é má. Ela só pica quando se sente ameaçada. Mas acredite, você nem precisa fazer muita coisa para ela achar que tá em perigo. Imagina, você tá numa trilha, curtindo a natureza, de repente sente uma picada violenta. E em questão de segundos, seu corpo colapsa. O que ela faz com uma tarântula gigante é paralisar, derrubar no chão e carregar como se fosse uma sacola de supermercado. Se ela faz isso com um bicho daquele tamanho, o que sobra pra gente, né? Por isso, a picada da Vespa Tarântula Falcão é considerada uma das piores dores do mundo. Uma dor tão grande que mesmo quem é treinado para suportar dor, desaba. Então fica esperto. Se algum dia você der de cara com uma vespa gigante, com corpo brilhante e asas azuladas, reza, ou corre, ou melhor ainda, nem chega perto, porque essa experiência você nunca mais vai esquecer.
Agora, uma questão crucial. Se existe uma dor absurda que todo mundo já sentiu, é pisar num Lego descalço. Parece clichê, eu sei, mas é verdade. Só que tem algo ainda pior: pisar numa chave de carro em pé. Pelo menos é o que esse pobre coitado jura, de pés juntos. Sério, não sei como isso aconteceu com ele, mas tenho certeza absoluta, doeu demais. A real é que dói tanto porque a sola dos nossos pés é um campo minado de terminações nervosas. Enquanto as palmas das mãos têm cerca de 17 mil, as solas dos pés podem chegar a 200 mil terminações nervosas cada. Parece um bug de fábrica, né? A gente literalmente anda com os pés, mas os cientistas acreditam que evoluímos assim para sentir melhor o que está sob nossos pés, o que ajuda a adaptar nossa pisada. Tipo, andar no cascalho e depois na grama, descalço, exige movimentos bem diferentes. Sem essa sensibilidade, a chance de se machucar seria muito maior. Faz sentido, mas meus pés ainda estão doendo só de pensar. Agora, falando em dor, deixa eu te apresentar o peixe diabólico. Olha, eu não sou fã de peixe. Gosto de comer, claro, mas raramente é minha primeira escolha num restaurante. Mas acho que passaria a odiar qualquer peixe se algum deles resolvesse, digamos, entrar no meu corpo. É sério, Júnior, se é que você me entende. Relaxa, ninguém tá enfiando peixe nas partes íntimas das pessoas por aí. O problema é que o candiru consegue fazer isso sozinho. Esse pequeno terror vive nas águas da bacia amazônica, na América do Sul, e caça suas vítimas com pequenos espinhos nas guelras, que ele usa para se prender em peixes maiores e sugar seu sangue, tipo um vampiro aquático em miniatura. Mas por cerca de 200 anos, relatos bem mais sombrios surgiram. Esses peixes estariam invadindo o corpo humano, sim, por onde você está pensando, usando seus espinhos para se prender. Uma criatura viscosa e espinhenta presa lá dentro já é o suficiente para me fazer engasgar. Mas, felizmente, é bem provável que isso não passe de uma história. Apesar de o candiru realmente existir, não há nenhuma prova concreta de que ele já tenha nadado no jato de xixi de alguém. Só lendas e boatos. Fisicamente, é praticamente impossível que um peixe consiga vencer a força do fluxo de urina. Mas mesmo assim, você teria coragem de mergulhar em águas infestadas de candiros? Duvido muito. Mas comenta aí. A impiedosa fibromialgia. O único alívio nas dores que mencionei até agora é que todas têm cura. Mas algumas coisas não são tão simples assim. Quem convive com fibromialgia entende isso melhor do que ninguém. Essa condição incurável não só espalha dor pelo corpo inteiro, como também amplifica qualquer outro tipo de dor. Então, se a dor constante já parece ruim, imagina multiplicar qualquer machucado por 11. Um joelho ralado pode parecer um osso quebrado. E como se isso não bastasse, quem sofre disso vive exausto, com rigidez no corpo e dificuldades de concentração e memória. Mas o mais desesperador é: os cientistas ainda não sabem exatamente o que causa isso. Ela já foi ligada a fatores tanto físicos quanto emocionais. Sim, o trauma de um parto pode causar o mesmo tipo de dor que o fim de um relacionamento. A hipótese mais aceita é que o sistema nervoso central está processando a dor de forma errada. Mas a real, eles não têm certeza. O que dá para afirmar com convicção é: você não quer esse diagnóstico. Se você convive com isso, fica aqui o meu respeito. Torção, tortura. Pergunta para qualquer homem e ele vai te descrever, com detalhes, o inferno que é tomar uma pancada nos colhões. Isso porque a região é recheada de terminações nervosas, concentradas num espaço minúsculo, sem ossos, músculo ou gordura para proteger. Ou seja, um golpe ali é uma viagem direta pro inferno. Mas, acredite, tem coisa pior. E eu vou precisar pisar em ovos para não ativar os algoritmos do YouTube e levar um strike. A torção testicular acontece quando o cordão que conecta as joias do homem ao corpo se enrola, interrompendo o fluxo sanguíneo. A dor, insana, mas ainda vem acompanhada de náusea, febre e tontura. Esquece tentar conversar. O cara vai estar num universo paralelo, um universo de dor absoluta. E o mais assustador, isso pode acontecer do nada, até dormindo. Se a torção não for desfeita cirurgicamente em até 12 horas, a falta de sangue pode, prepara o psicológico, matar a sua joia. Sim, perda total. A ponto de um ou ambos os amiguinhos precisarem ser removidos por completo. Eu sei que já falei de umas coisas sombrias nesse vídeo, mas a torção testicular é sinistra de verdade. Síndrome sinistra. Quando você está curtindo aquelas férias no calor, nada mais relaxante do que mergulhar nas águas frias do mar, né? Mas sabe o que destruiria completamente o seu dia? Se alguém viesse nadando atrás de você com uma furadeira, começasse a perfurar implacavelmente a parte inferior das suas costas. É nada agradável. Pois é, infelizmente, dizem que a picada dessa água viva, Irukandi, causa exatamente esse tipo de dor. Esse grupo de águas vivas microscópicas tem pouco mais de 8 centímetros cúbicos, mais ou menos do tamanho de um dedão, mas também podem ser ainda menores, praticamente invisíveis nas águas australianas onde habitam. E isso é um problemão, porque elas estão entre as águas vivas mais venenosas do mundo. Apesar
do tamanho ridículo, a picada de uma irukandji é 100 vezes mais potente que a mordida de uma cobra. No começo, pode parecer só uma picadinha de mosquito, mas a dor começa a escalar. E rápido, você vai se sentir enjoado, a cabeça lateja e os músculos do corpo entram em espasmo. Isso se chama síndrome de irukandji. E se você sentir os sintomas, é melhor sair da água e correr para a emergência. Ou as coisas vão escalar de um jeito que você nem imagina. Algumas enfermeiras relataram pacientes vomitando a cada minuto por 12 horas, suando tanto que os lençóis tinham que ser torcidos a cada 15 minutos. E, acredite, essas são as vítimas sortudas. Casos mais raros envolvem águas-vivas maiores que podem matar. E como se já não fosse o bastante, a picada provoca uma ansiedade tão absurda que as vítimas descrevem como uma sensação esmagadora de destruição iminente. Caramba! Se for parecida com o terror que eu sinto quando o despertador toca, deve ser horrível de verdade. E os problemas continuam. A gente já falou da dor infernal das pedras nos rins, mas e as consequências? Ficou curioso? Já que pediu com jeitinho, em casos mais graves, a cirurgia é necessária para remover os cálculos renais. Mas depois do procedimento, o ureter, aquele tubo que leva o xixi do rim para a bexiga, pode acabar ficando danificado. E aí, para garantir que seu corpo continue urinando sem problemas, só existe uma solução: enfiar um tubo de borracha de 28 centímetros, exatamente por onde você está pensando, da bexiga até o rim. Calma, o procedimento é um pouquinho mais delicado que isso. Se chama cateterismo uretral, mas no final o resultado é o mesmo. Um cateter é colocado para manter o canal aberto e evitar bloqueios. Como se passar pelo inferno das pedras nos rins não fosse tortura o bastante, agora você tem que viver, andar e conviver com um tubo de plástico dentro de você. E sem surpresa, o seu corpo odeia essa invasão. Pode rolar espasmos na bexiga, vontade constante de fazer xixi, enjoo e, cara, eu não quero nem imaginar como é fazer xixi com esse negócio dentro. É dor o suficiente para te deixar de joelhos no chão, suando frio, com a testa encostada na parede do banheiro, enquanto você reza para qualquer entidade superior te apagar por uns 30 segundos. Só que, claro, para evitar infecções, os médicos recomendam que você beba muita água. Então, a cada gole que você toma, você sabe que está basicamente assinando o próximo ataque de sofrimento absoluto, um tipo de autoflagelo líquido. Mas, e quando chega o momento de remover essa aberração de dentro de você? Ah, tranquilo, fica calmo. Tem um barbantinho preso na ponta do catéter, saindo direto da abertura por onde sai o seu xixi. Sim, ele fica lá o tempo todo. E se esse fio encostar em algum lugar sensível, o que ele vai fazer? Ele manda uma descarga de dor direto para os seus órgãos reprodutivos. Sim, é exatamente o que parece. Depois de até 3 meses com esse artefato de tortura medieval instalado dentro de você, o médico vai chegar sorridente, segurar o fio e puxar tudo de uma vez, os 28 centímetros, para fora. É nesse momento que você reconsidera todas as suas decisões de hidratação. Talvez não beber água o suficiente realmente tenha consequências terríveis. Formiga antagonista. Lembra que eu falei da vespa tarântula falcão, que ficou em segundo lugar no índice de dor de picadas do entomologista Justin Schmidt? Então, quem ficou em primeiro? A formiga cabo verde. Um verdadeiro monstro de até 2,5 centímetros, cuja picada é tão brutal que muitas pessoas dizem ser a pior dor já registrada por um ser humano. Schmidt descreveu como sendo equivalente a pisar em carvão em brasa com um prego de 7 centímetros cravado no calcanhar. E não por alguns segundos. A dor pode durar um dia inteiro, em ondas de puro sofrimento. E se por acaso você estiver andando distraído nas florestas tropicais da América Central ou do Sul, que é o habitat dessas criaturas, se prepare, é improvável que você leve só uma picada. Isso porque, ao te atacar, a formiga libera uma substância que avisa as outras formigas: tem um otário aqui, bora pegar ele também. Essas formigas injetam ponerotoxina, que além de causar dor extrema, pode provocar paralisia temporária, febre e batimentos cardíacos irregulares. Mas olha o lado bom, não é fatal. Aliás, existe uma tribo indígena brasileira, os Sataré Maué, que usa essas formigas num ritual de amadurecimento. Com 13 anos de idade, as crianças colocam as mãos em luvas cheias desses demônios em miniatura, por 10 minutos inteiros. O comediante australiano Hamish Blake tentou completar o ritual. Resultado? Ele desmaiou e precisou ser hospitalizado. Para sorte dele, a única sequela foi uma mão inchada, mas a dignidade ficou lá com os moleques de 13 anos. Existem alguns lugares na história onde eu jamais colocaria meus pés, e um deles, com certeza, seriam as salas de cirurgia oftalmológica da Inglaterra do século XVIII. Naquela época, a medicina era, digamos, um pouco rudimentar. Antes da anestesia virar algo comum, cirurgiões realizavam procedimentos complexos e absolutamente
extremamente angustiantes, sem oferecer nada contra a dor. E para piorar, tudo era feito em salas cheias de plateias curiosas, assistindo como se fosse teatro. Não é de surpreender que só o pensamento de uma cirurgia já causava pânico nas pessoas. Um desses cirurgiões era o inglês John Taylor, o primeiro a tentar corrigir a ambliopia, também conhecida como olho preguiçoso. Hoje em dia, a gente trata isso com um tapa-olho no olho bom para forçar o outro a se desenvolver. Mas os métodos de Taylor eram dignos de filme de terror classe B. Ele começava deitando o paciente na mesa, sem anestesia, é claro, e forçava a abertura do olho com uma ferramenta de metal. Depois, pegava uma tesoura cirúrgica, sim, uma tesoura, e enfiava no canto do olho preguiçoso. Em seguida, fazia uma incisão profunda. Tudo isso com o paciente acordado e plenamente consciente. Como se uma tesoura sendo enfiada no seu olho já não fosse traumático o suficiente, Taylor ainda fazia mais um corte. Segundo ele, isso servia para cortar os nervos dos músculos que controlam o movimento do olho. Mas aqui vem a reviravolta. Taylor era uma fraude completa. Os cortes que ele fazia eram aleatórios, sem qualquer lógica médica. E para esconder o desastre, ele remendava o olho bom do paciente depois da cirurgia. Assim, sem o olho bom para comparar, o olho preguiçoso parecia melhorado. Ou seja, além de passar por uma experiência traumatizante, dolorosa e medieval, o paciente ainda saía de lá com o mesmo olho preguiçoso de antes, só que agora com o outro olho também zoado. Acho que qualquer um ficaria bem desapontado. Se você conseguiu chegar até aqui sem fazer uma careta, então eu não sei se fico mais impressionado ou preocupado com a sua saúde mental. Preocupado com você. Mas enfim, e aí? O que você achou? Qual dessas torturas modernas você acha que leva o troféu de pior dor? E aproveita e me conta nos comentários. Qual foi a pior dor que você já sentiu na vida? Vai que você já sobreviveu a alguma dessas? Ou pior, muito obrigado por assistir. Você é mais corajoso do que muita gente por ter chegado até aqui. Nos vemos na próxima.